Por muito tempo, a gente imaginava que a vida dos judeus em Babilônia era algo extremamente difícil, era algo extremamente pesaroso. Isso porque a gente tinha no nosso imaginário textos como o Salmo 137, que fala de judeus sentados às margens do rio da Babilônia, chorando de saudade da terra de Jerusalém e se lamentando e sentindo saudade daquela pátria. No entanto, esse quadro precisa ser um pouco modificado. Isso porque, nos últimos 10 anos, uma explosão de informações sobre o dia a dia dos judeus naquela parte do mundo, no sul da Mesopotâmia, veio à luz. E eu estou falando aqui de 200 tabletes cuneiformes do 6º e do 5º séculos antes de Cristo, que é aproximadamente de 572 a 477 a.C. Esses tabletes descrevem o dia a dia da comunidade judaíta, que é aqui um sinônimo para judeu, mas judaíta que tem a ver com o reino de Judá, judeu tem a ver com judaísmo, né? Em Babilônia. E esse dia a dia deles envolve transações financeiras, vida social. E o nome do vilarejo que esses judeus estavam inseridos, em acadiano, a língua que foi escrito esses tabletes cuneiformes, chama-se Al-Yahudo, que literalmente significa cidade dos judeus, que eu carinhosamente chamei de Judaiópolis. Todos esses documentos eles foram publicados em 2014 por 2 assiriólogas, são especialistas em civilizações da antiga Mesopotâmia, em acadiano, versadas e extremamente capazes para ler escrita cuneiforme. A professora Laurie Pierce, lá da Universidade da Califórnia em Berkeley, e Cornélia Wundt, que é uma acadêmica independente da Alemanha. E nós não temos, esses tabletes não foram escavados e não foram descobertos no sítio arqueológico. Eles foram achados de maneira clandestina, vendidos para um colecionador, e esse colecionador permitiu que alguns acadêmicos examinassem e traduzissem os tabletes. Então nós não sabemos exatamente onde era Al-Yahudo, mas pelas informações que esses tabletes nos dão, a gente está falando dessa área aqui. Perto da cidade de Nippur, perto da cidade de Karkara, perto da cidade de Kesh. Essa área aqui era onde ficava Al-Yahudo, Judaiópolis. E aqui Babilônia, um pouquinho mais ao sul. E quando a gente fala desses tabletes e da publicação deles, é disso daqui que a gente está falando. Aqui você vê, por exemplo, os 2 tabletes mais antigos da coleção. Um da época do rei Nabucodonosor II, do ano 587 a.C. Isso aqui é 1 ano antes da destruição de Jerusalém. A comunidade, os babilônicos já tinham deportado grande parte da população de Judá para a Babilônia. E aqui você tem, então, uma nota promissória por cevada e prata. E aqui o texto cuneiforme, o desenho do mesmo, né? Aqui a escrita cuneiforme, feita sobre argila, com uma cunha, por isso o nome cuneiforme. E aqui a transliteração da mesma, a representação desses sinais no nosso alfabeto. E aí, aqui você precisa entender, evidentemente, a gramática, ter o domínio da língua para fazer a tradução do texto no nosso idioma ou em inglês, como vocês veem aqui. E aqui você tem o outro tablete da época de Nabucodonosor, de mais de 15 anos mais velho do que o que vocês viram ali, à esquerda, de ano 572. Novamente, tablete cuneiforme de um lado, transliteração, e abaixo teria também a tradução. E é muito, mas muito interessante ler esses textos por uma série de fatores, porque você sabe qual é o dia a dia dos judeus em Babilônia. Então, por exemplo, um dos tabletes descreve uma certa senhora Yapa Yahu, e aí o nome da divindade bíblica, Yahu, a esposa de Rapa, ela atuou como fiadora para entrega de mais de 1.000 litros de tâmaras de boa qualidade e 900 litros de cevada para o seu marido. Então, muito dinheiro envolvido aqui nessa transação desse pessoal. Num outro tablete, o senhor Nadab Yama, e Yama é uma variação do nome Yahu, no idioma acadiano, e Nadab, você até pode se lembrar aí do nome Nadab, um dos filhos de Arão, que tinha um irmão chamado Abiú. Então, esse é um nome semita. Esse senhor Nadab Yama foi acusado pelo senhor Ahikam
de levar uma quantidade de tâmaras que Ahikam supostamente levaria para os seus avaliadores. O Nadab Yama fala, eu juro por uma maldição que eu não tomei as tâmaras para mim. Né? Então aí você descobre como é que esses judeus estão vivendo. Esse aqui é uma foto de um desses tabletes descobertos em Al Yahudo, que está lá hoje no Bible Lands Museum em Jerusalém. Num outro documento, o senhor Eriba e Ahikam, eles concordaram em compartilhar um boi para arar um campo e dividir o lucro. Em um dos tabletes, o senhor Iarapa concordou em trocar um boi treinado de 5 anos de idade com Ahikam por uma mula. O boi valia mais do que a mula e Ahikam teve que negociar com ele cerca de 12 litros de cevada além da mula. Né? Teve que negociar algo a mais ali. O que a gente tem aqui é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado a pensar sobre a vida dos judeus naquela região. A gente pensa que os judeus estão sofrendo por estarem longe de Jerusalém, mas não. A vida deles continuou. E apesar de estarem longe da terra, eles encontraram ali uma terra fértil para negócios, para transações, para crescimento de empreendedorismo, para crescimento intelectual. Você vê, em certos momentos, os judeus desenvolvendo técnicas escribais, aprendendo a lidar com os documentos daquela região. E um século depois desse período aqui que a gente está falando, você tem uma firma em Babilônia chamada Murashu e Irmãos. E são 2 judeus, isso é por volta do ano 420 a.C., e eles têm mais de 100 funcionários. Então, a vida em Babilônia estava sendo próspera para muitos deles. E isso se parece muito com aquilo que a gente tem em Jeremias 29. A gente não vai ler esse texto, mas depois dê uma olhada nessa passagem. O profeta manda uma carta para os judeus, o profeta que está em Jerusalém, ele manda uma carta para a comunidade de judeus lá de Babilônia e fala, vocês vão ficar aí um bom tempo, construam casas, morem nelas, plantem árvores, comam dessas árvores, do fruto dessas árvores, casem seus filhos e o filho dos seus filhos, porque vocês vão ficar aí um bom tempo. Muitos judeus falaram, ok, se a gente vai ficar aqui um bom tempo, se a vida está nos dando limões, vamos fazer uma boa limonada, e aí eles estabeleceram. E é nesse contexto que a gente vê que a prosperidade, então, está batendo a porta desses judeus. E eles estão ali felizes com o que eles têm. E é nesses documentos que a gente percebe também que muitos judeus começaram a adotar nomes babilônicos. Okay? Você tem, por exemplo, na história de Esther, que vocês já têm a aula disponível, aí no curso da Bíblia Comentada, Mordecai nada mais é que o nome Marduk, o principal deus de Babilônia. E Esther, a rainha Esther, nada mais é que uma forma do nome Ishtar, que é a deusa do amor e da guerra, na antiga Mesopotâmia. Então, quando você compara os nomes dos judeus da primeira geração, quando eles chegaram em Babilônia, e esses documentos, por serem tantos documentos, cobrindo um grande período de tempo, você consegue ver gerações ali, as próximas gerações de judeus, você percebe um declínio no uso do nome Yah, ou Yahu, que a gente viu alguns casos ali. Né? Então isso mostra o declínio do culto a Javé entre esses judeus.